Olá, pessoal! Hoje nós vamos mostrar para vocês um passo a passo de como fazer a correção das tarefas de uma forma mais fácil, depois para você poder visualizar a menção do aluno e como que a gente converte essa correção em uma planilha do Excel já formatada, tá? Para que a gente possa ter uma visualização melhor e ficar mais fácil, né, para a gente poder passar essa nota para algum outro sistema, no caso das ETECs, para você poder passar essa nota depois para o NSA. Então, nós estamos aqui com a telinha da turma aberta, né? Eu já estou aqui na minha guia tarefas, então é importante a gente ter essa visualização aqui das tarefas que eu tenho, que é o mesmo local onde a gente cria as tarefas, né? Então, eu posso ver que eu tenho aqui uma tarefa que eu ainda não fiz a correção, ela foi atribuída, né? E eu tenho aqui todas as tarefas que eu já fiz a devolutiva para o aluno, eu já fiz a correção, já devolvi para ele. Então, eu vou fazer a correção desta tarefa que está aqui atribuída. Cliquei na tarefa, e assim que ela carregar aqui para minha área do ambiente do Teams, né, eu posso verificar, né, que o aluno entregou. Beleza, então vamos para a guia notas para a gente poder fazer a correção. Então aqui, né, na guia notas, eu tenho todas as tarefas, né, que foram atribuídas ao aluno, que o aluno já devolveu e que já tenho notas, tá? Então aqui a gente já tinha feito as correções das avaliações anteriores e observa que aqui eu tenho duas notas de recuperação, que foi atribuída somente para este aluno, tá? Então por isso que não aparece aqui, né, nos outros o campo para a gente poder clicar. Então, dessa recuperação aqui eu já devolvi para ele, já dei a menção, já fiz a devolução. Então, se eu abrir aqui, ó, o trabalho do aluno, né, eu já tinha feito a correção, coloquei a menção dele aqui no comentário para depois ficar mais fácil de eu visualizar, né, na minha janela lá do Excel, na planilha do Excel que eu vou imprimir, senão não vai aparecer nota nenhuma se eu não colocar no comentário, né, dependendo do tipo de avaliação que você deu. Mesmo você selecionando ali, né, os critérios para recuperação da nota que o aluno tirou, ele tem essa visualização. Mas em termos de planilha, você tem que abrir, né, a tarefa de novo para poder saber. Então, se você já for colocando no comentário qual foi a nota atribuída para o aluno, facilita para a sua visualização em termos de planilha depois, tá? Para você não ter que abrir novamente, né, e fazer essa anotação. Então, eu vou fazer a mesma coisa. Ó, o aluno, ele não acertou nenhuma questão, era um formulário, né, que valia 10 pontos, mas ele não acertou nenhum, tirou 0. Então, eu vou abrir aqui o trabalho, né, para eu poder verificar. Então, ele tinha duas perguntas lá, ó, e ele não acertou nenhuma das duas perguntas, né, então a menção dele vai ser I, né, ele não acertou nada do que foi proposto lá para ele, tá? Então, eu posso lançar a pontuação dele aqui. Então, uma vez lançada a pontuação, tá? O lançamento da pontuação, ele vai permitir que eles tenham acesso aos resultados do teste, que essa avaliação foi feita para ele ver somente depois da correção, tá? Então, quando eu faço a correção, ele visualiza, né, a minha correção. Então, eu vou colocar aqui, né, no comentário que a menção dele foi I, e eu vou lançar, né, a pontuação do aluno. Então, lancei essa pontuação. Fechei aqui, então aqui, né, eu já posso devolver, né, o trabalho do aluno. Se eu quiser abrir aqui, né, para observar de novo o que foi colocado lá, né, eu posso verificar aqui novamente, né, o que eu escrevi, está ok, fechei. Beleza. Então, devolver. Então, essa atividade também já foi devolvida para o aluno. Beleza? Então, eu não tenho mais nenhuma correção para fazer de atividades, né, dos meus alunos dessa turma aqui. Então, eu quero passar todos esses dados lançados
para uma planilha do Excel. Então, vou clicar aqui em exportar para o Excel. Ele vai fazer o download dessas notas, né? E normalmente esse download, ele coloca aqui na pastinha de downloads do seu computador. Então, é só você dar duplo clique aqui, que ele já vai abrir esse arquivo. Se você quiser manter o arquivo aí, senão você pode jogar em uma outra pasta, tá? Se você quiser jogar em outra pasta depois de já formatado, pode ser também. Então, aqui, esse arquivo, ele baixa, né, em ponto .csv. Então, até aqui a gente já viu em outras videoaulas. O que a gente vai complementar nessa videoaula? Como que a gente transforma isso em uma planilha já formatada, sem precisar ficar, né, copiando pedacinho por pedacinho, montando essa planilha pedacinho por pedacinho. De uma forma mais fácil, né? Como que a gente pode fazer isso? Então, eu vou selecionar aqui a primeira coluna, clicando aqui sobre a letra, para ele já selecionar todas elas, para aplicar essa formatação em todas elas. E aí, nós vamos aqui, né, na nossa aba Dados do Excel, e vamos escolher aqui, né, aqui em Ferramentas de Dados, essa opção, Texto para Colunas, para a gente poder transformar essas linhas textuais em colunas separadas. Então, no caso desse tipo de arquivo, o delimitador dele são as vírgulas. Então, por isso que está assim, ó, nome, vírgula, sobrenome, vírgula, endereço de e-mail, vírgula. Então, delimitado, né? Para a gente poder escolher o tipo de delimitador, que no nosso caso aqui é a vírgula. E aí, eu já posso vir aqui em concluir. Então, agora eu tenho aqui, ó, tudo separadinho em colunas, tá? Então, como que eu faço a formatação dessa planilha? Para ficar mais bonitinho e visualmente eu conseguir entender o que está acontecendo aqui com os dados do meu aluno. Então, aí eu vou selecionar só as colunas e linhas correspondente às tarefas, né, e atividades que eu fiz. Então, selecionei só os dados. Aqui eu tenho poucos alunos colocados nessa turma, porque é só um exemplo, né? Mas provavelmente vocês vão ter mais linhas aí para poder fazer a seleção. E aqui na guia página inicial, nós temos essa opção de estilo, que é o formatar como tabela. Então, você pode escolher um dos tipos de formatação de tabela. Ele vai marcar o que você selecionou, né? Se você quiser fazer a seleção depois também pode, mas assim ele já está selecionado. E como a gente tem cabeçalho, que seria o nome, sobrenome, endereço, a gente deixa essa opção aqui de minha tabela tem cabeçalhos ticada, tá? Selecionada. Então, aí é só dar um OK. Ele transformou lá cada informação em uma coluna. Para ficar melhor, o que a gente pode fazer, né? Aqui no página inicial também, na guia células, eu tenho a opção de formatar e fazer um autoajuste da largura da coluna, para que a informação fique do tamanho que ela foi correspondente, né? Que ela for correspondente lá na minha tabela. Então, eu consigo também organizar isso, né? Por exemplo, eu quero organizar do nome do último para o primeiro, ele já coloca todas as colunas feita essa organização, tá? Então, você pode pedir para organizar de várias formas aí a sua tabela, tá? Então, ele está aqui, né, de A a Z, mas eu posso mudar também isso. Então, observa que em algumas colunas, né, eu tenho dados lançados e em outras não. Tudo depende do quê? Como a gente falou, da forma como você passou a tarefa para o aluno e da forma como você fez a correção da tarefa, tá? Então, aqui, ó, no último caso, né, que foi essa recuperação da atividade, que o aluno, ele tirou 0, não acertou nenhuma, valia 10 pontos a atividade, então aqui em pontos ele vai colocar quantos pontos aquela atividade valia, né? E aqui quantos pontos esse aluno conseguiu acertar. E aqui na linha de comentário, como eu marquei lá no comentário que a menção seria aí, tá aparecendo aqui. Se eu não tivesse colocado nada no comentário, não apareceria nada nessa coluna, tá? A mesma coisa aqui, né? Não era uma atividade que era de pontos, então não tem nada lançado aqui, mas eu coloquei a menção do aluno, que ele tirou B lá no comentário, então tá aparecendo aqui. Então, você pode reorganizar para eliminar algumas colunas, se você preferir, né? Então, por exemplo,
essa coluna de pontos, você pode eliminar e você pode passar, por exemplo, a nota que você deu para o aluno na coluna da atividade, que aí vai ficar mais fácil de você ter uma visão geral, né, da planilha depois. Então, por exemplo, aqui, ó, nesse primeiro, né, que ele tirou 0, para efeito só depois de visualização, tá? Você pode salvar essa planilha para você ter todos os dados lançados e depois você cria uma planilha que é só para você poder depois passar a menção lá para o NSA, por exemplo, tá? Então, só vou fazer essa organização para que vocês entendam, né, o que eu estou falando, para ficar mais fácil diminuir o número de colunas. Então, eu vou tirar aqui, ó, dando um Ctrl X, vou dar um Ctrl V para passar a menção para cá, e essas duas colunas eu vou excluir. Como que a gente faz isso? Eu seleciono, né, as duas, pode ser em uma única linha, não precisa ser nas duas colunas. Com o botão direito do mouse, eu vou clicar aqui e pedir para excluir, né, a coluna da tabela. Então, excluiu. Aqui eu tenho uma outra atividade, né, que era uma outra recuperação, que era também só deste aluno. Então, a mesma coisa, ao invés de eu deixar a nota dele aqui no comentário, eu vou deixar aqui em cima da atividade e vou excluir essas outras duas linhas, essas outras duas colunas. Aqui era uma avaliação que valia 100 pontos, era um questionário também que valia 100 pontos, o aluno acertou 50 pontos, então a nota dele foi R, que eu tinha colocado lá no comentário. Então, vou fazer a mesma coisa, vou tirar a nota dele daqui, vou passar para cá e vou excluir essas duas colunas. Observa que eu tenho somente, né, esse aluno fazendo as atividades, os outros não estão fazendo nada, por isso que eu não estou copiando nota para cá, tá? No caso, se houvesse notas aqui, ó, no comentário, né, seria só selecionar todas para dar o comando, né, de Ctrl X, e aí seria selecionando a primeira linha do primeiro aluno, Ctrl V, para ele passar todas essas notas para cá. Então, só estou fazendo isso para poder reorganizar, né, os dados. E aqui, ó, por exemplo, aqui eles tiveram notas. Então, ó, vou selecionar todos que estão aqui no comentário, Ctrl X, e aqui no nome da matéria, Ctrl V, no nome da avaliação. Excluir essas colunas, e aqui é a mesma coisa, ó, tiveram nota, então Ctrl X, Ctrl V, e apago essas duas colunas aqui, beleza? Então, agora eu tenho somente, né, notas onde teria notas, né, e o valor, né, de cada uma das menções aí para cada um dos alunos. Então, aí, por exemplo, essa coluna de endereço de e-mail também, eu não preciso dela para eu poder deixar na minha correção, eu posso eliminar ela. E aí eu vou organizando aí minha planilha, né? Se eu quiser colocar aqui, por exemplo, para ele poder fazer a quebra, né, de texto automático, para eu conseguir diminuir o tamanho das colunas, né, clicando e arrastando aqui, posso fazer isso também. Que aí eu vou organizando a planilha para depois eu ou visualizar, ou se eu quiser imprimir, né, para ficar mais fácil de eu ver qual era a avaliação e qual é a menção que cada um dos meus alunos tiraram, né? Fica mais fácil para eu poder jogar para algum outro sistema, porque eu vou ter que copiar e colar ou digitar, né, essas menções lá no NSA, por exemplo. Então, é uma forma de ficar mais fácil essa visualização. E aí, eu posso salvar como, né, essa planilha em alguma pasta específica lá da minha máquina, né? Ele tá salvo aqui em downloads, o que a gente baixou, mas eu posso salvar em uma outra pasta, por exemplo, eu vou colocar nessa pasta aqui, e eu posso colocar aqui quais são, né, as notas, no caso aqui, qual é a disciplina, né, de qual turma, por exemplo, vamos supor que seja uma disciplina X da turma A, da primeira quinzena, né, de maio, o nome do arquivo que eu queira dar,
E aqui no tipo do arquivo, a gente vai salvar como uma pasta de trabalho do Excel, tá? Para ele salvar em formato do Excel. Senão ele vai salvar em .csv de novo, tá? Então é importante fazer essa alteração aqui, ó, no tipo do arquivo. É só clicar na linha do tipo, né? E aí ele vai abrir todas as possibilidades de tipos de arquivo. E aí você vai escolher lá, né, o XLSX, que é do Excel, e salvar. Então, essa planilha aqui está salva dentro desta pasta, que aí a forma como vocês vão organizar todas essas atividades dentro da máquina de vocês, né? Cada professor aí vai ter um jeitinho, né, para fazer isso. Então, é só uma dica, né, para auxiliar aí nessa organização, tá bom? Espero que vocês tenham gostado dessa videoaula e se tiverem dúvidas, deixem aí nos comentários, né, para que a gente possa auxiliar nesse processo aí de adaptação às atividades remotas. Um grande abraço e até a próxima!